E agora a gente vai tratar esse paciente, tá? A gente vai tratar primeiro os pacientes que são instáveis, ok? O que eu vou fazer numa criança com anemia e que está instável, tá? Então, é a que mais vai necessitar de intervenção médica, tá? E a estabilidade hemodinâmica dela é o nosso alvo, ok? Lembra? Nem só a causa de base, nem só a estabilidade. Os dois juntos, mas lógico, nesse primeiro momento, temos que deixá-lo estável. Então, nunca esquecer. Oferte oxigênio para você saturar cada vez mais essas hemoglobinas. Oferta suporte ventilatório, dependendo das condições. Se o paciente está com desconforto, está insuficiência. Restaura a volemia se é um paciente hipovolêmico, tá? Raramente vai precisar de tratamento cirúrgico na anemia aguda, exceto se for uma causa por perda sanguínea, ok? Até um paciente com sequestro esplênico, raramente você vai precisar, assim, de uma esplenectomia, tá? Então, estabilizar o paciente primeiro. Nas aulas de anemia falciforme tem uma aula que eu falo sobre o manejo do sequestro esplênico e todas as complicações da anemia falciforme, tá? E para você que tem um paciente com anemia aguda, o tratamento universal é transfusão de concentrado de hemácias para a maioria dos pacientes que têm repercussão cardiorrespiratória grave, ok? Então a gente vai ter que transfundir, tá bom? Beleza? Em sua grande maioria. Como que a gente vai fazer? 10 a 15 ml por quilo, a gente vai infundir no máximo 3 a 4 horas, mas em pelo menos, gente, 1 hora de transfusão, tá? Porque você tem o risco de fazer uma hipotermia, essa bolsa não estar na temperatura tão adequada, distúrbio do cálcio, porque o citrato, que é um dos anticoagulantes que tem dentro da bolsa, ele quela esse cálcio, e aí você faz hipocalcemia, tem risco de arritmia, distúrbio de coagulação pela própria hipotermia, tá? E aí, esse citrato, ele age como uma base. Então, isso eu queria trazer para vocês. A transfusão, ela não é a salvação do universo, porque ela não é isenta de eventos adversos. Então, desde reações de enxerto hospedeiro, anafilaxia, infecções, tá? Pode ter risco de infecções também, um CMV latente, alguma coisa assim. Você tem piora desse paciente no sentido de transporte de oxigênio, porque esse citrato, ele age como uma base, ele tem uma certa alcalose, e lembra que eu falei para vocês? Quando a gente tem um sangue com alcalose, as hemoglobinas seguram mais oxigênio. Então, muitas vezes você tem a quantidade normal de hemoglobina, você normalizou a hemoglobina do seu paciente, mas ela não está entregando, não está chegando, o oxigênio não está indo para as células, tá? Então, tem todas as suas indicações, eu vou falar um pouquinho melhor para vocês já já, tá bom? Beleza? E aí, assim, você tem um paciente que está hemodinamicamente instável por um sangramento, por exemplo, tá? Um sangramento maciço. A gente tem essa transfusão maciça, tá? E aí, o diagnóstico dela é quando você precisou de fazer mais de 10 unidades de concentrado de hemácia, tá? Ou de sangue total em 24 horas, ok? Ou usou mais de 4 unidades em 1 hora, ou você substituiu mais de 50% da volemia desse paciente em 3 horas. Então, isso aqui fala que você fez uma transfusão maciça. E aí, não esquecer que esse paciente, você não pode só dar hemácia para ele. Eu falei muito bem disso aqui na aula de indicação de transfusão de hemoderivados e na aula de choque hemorrágico, tá? Então, não adianta, porque aí você vai estar diluindo os fatores de coagulação dele. Então, tem que dar concentrado de plaquetas, né? E plasma fresco congelado também, tá bom? Pode ser na proporção 2, 1, 1 ou na proporção 1, 1, 1, tá? Para cada 1 ml de cada, né? Você vai colocando assim na mesma proporção. Fechado? Sempre monitorar essa criança, reavaliar ela continuamente. Terminou a transfusão, recoleta esses exames para você ver se melhorou, como que esse paciente tá? E lembrar que as anemias hemolíticas, tá? Principalmente as autoimunes, é muito rápida a evolução, elas podem se beneficiar com corticoides. Então, tem esse documento que eu falei para vocês da SBP, que tá super legal. Ele sugere corticoide, que você pode fazer em dose de 2 miligramas por quilo de metil, você pode avaliar pulso, pode fazer imunoglobulina, mas ele mesmo sugere que para isso, você faça uma consulta com um hematologista, que você peça uma avaliação do especialista para fazer essas indicações, tá bom? Beleza? E aí, esse paciente, se for precisar transfundir, esse com anemia hemolítica autoimune, o ideal é que você use hemácias lavadas, aquela que vai ter uma menor incompatibilidade possível, tá? Porque aí as lavadas você tira o máximo possível de fatores, de agentes ali que podem desencadear uma nova resposta imunológica e uma nova hemólise, tá? Porque senão vai acabar hemolizando o sangue que está transfundindo também, ok? Então, se atente a isso. E é muito, gente, é muito para nós clínicos, né? Tipo assim, eu sou emergencista, não sou hematologista. Então, vou manter esse paciente estável, mas já esse tratamento específico, a gente não conseguir fazer sozinho, tá? Então, tem que ter um hematologista junto com a gente, beleza?